Vou começar a compartilhar aqui a apresentação. Então, hoje eu resolvi, dar um passo adiante com relação ao assunto. Na última aula a gente falou sobre os processos de usinagem, sobretudo tivemos uma visão geral. A usinagem é um processo de fabricação que se baseia na remoção de material, para dar forma à peça. Então, nós vimos um pouquinho sobre o torneamento, fresamento, a furação. E hoje, e na aula seguinte, nós iremos falar sobre soldagem. Então, eu resolvi dar um enfoque maior em soldagem, tendo em vista que soldagem é um processo de fabricação industrial muito usado, na produção de peças metálicas. Tá? Então, tem um histórico interessante e não desmerecendo, claro, a usinagem, porque é muito importante também, com a questão mais de afinidade também, eu resolvi trabalhar melhor com vocês o assunto soldagem. Então, uma aula que era para falar de usinagem, que não ia ter uma profundidade tão suficiente quanto esse assunto, eu resolvi falar um pouquinho mais, 2 aulas sobre a soldagem. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente já vê um soldador. Ele está utilizando aí o processo de soldagem que a gente chama por eletrodo revestido. Então, na aula que vem, a gente vai entender um pouquinho melhor desse processo. Hoje eu vou tratar do aspecto histórico, e um pouco a respeito da terminologia, e dos fundamentos da soldagem. Então, a soldagem é um processo de fabricação industrial, sobretudo para a produção de peças metálicas. Existem processos de união de materiais de peças não metálicas, aí a gente não chama de soldagem, a gente dá outro nome, polagem, ou outra forma. Mas a soldagem é um processo industrial para a fabricação de peças metálicas. Não só a produção de peças metálicas, a gente também aplica na recuperação. Tá? Então, recuperação. Então, às vezes você vai fazer uma manutenção de uma peça e você precisa soldar, unir, recuperar. Às vezes, aplica-se na forma de um revestimento. Então, a soldagem ela também pode ser entendida como uma ferramenta de revestimento, para algumas superfícies metálicas especiais. Então, às vezes você quer sobrepor uma camada específica aí de um material sobre o outro, então a gente também utiliza. Então, tanto para a fabricação da peça em si, quanto para a sua recuperação, tanto também para fazer um revestimento. A gente também pode encontrar alguns processos de soldagem que serve para o corte também. Tá? Então, às vezes você já deve ter ouvido o processo oxiacetileno, ou soldagem a gás. A gente usa o calor para cortar a peça. Não há geração de cavaco ou limalha nesse processo. Então, entra dentro da classificação de soldagem. Basicamente, a soldagem ela tem vários fatores associados a ela, operacionais, que tornam uma operação de fabricação que pode ser simples, ou até ser complexa. Por quê? Alguns processos dependem da habilidade operacional do soldador. Outros, temos um grau de automação já interessante que acaba dispensando alguma habilidade muito especial, porque a soldagem ainda, na sua forma mais utilizada, que é por eletrodo revestido, o soldador, ele é o cara que tem que dominar o eletrodo, a poça de fusão, então acaba dependendo muito da sua condição e habilidade. Bom, a gente sabe que a soldagem em si, eu vou definir depois melhor, mas a gente já sabe que a soldagem ela gera um trauma ao material. Tá? Basicamente porque nós precisamos aplicar uma quantidade de energia, uma quantidade de energia, uma alta densidade de energia e um pequeno volume de material. Tá? Então, essa quantidade de energia pode levar ao quê? A alterações, que a gente chama de alterações na estrutura do material. Então, a soldagem gera alteração na estrutura, assim como
né, em regiões próximas à solda. Então, a soldagem ela afeta o material de certa forma porque a gente precisa fornecer energia, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma solda, né, de uma estrutura, que é uma tubulação. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui nós temos uma tubulação qualquer. Aqui é a região onde vai ser unida e nós temos aqui algumas resistências, né, que servem para aquecimento. Como na região da solda, né, você vai aplicar uma alta quantidade de energia, né, o material que fica próximo a essa região vai ter uma diferença, né, em relação à energia aplicada aqui. E você, como profissional da área, né, tem que pensar em como essa densidade de energia que eu vou emitir aqui vai afetar também, né, a região adjacente. Então, é um processo traumático. E aqui nós estamos utilizando uma resistência elétrica para que haja uma distribuição do calor, né, mais uniforme nessa região da solda e reduzir a taxa de resfriamento, né? A gente vai ver um pouquinho melhor, mas quanto mais rápido é esse resfriamento, a tendência é que ocorra, né, alterações microestruturais que não estão previstas. Então, aqui a gente aquece para controlar isso. Senão, né, a gente vai ter problemas inesperados, né? Se não prever um sobreaquecimento, uma contração pode gerar trincas internas, né? Uma região do material onde foi soldado pode estar mais fragilizado e vai de problemas simples, né, como gastos inesperados, porque a peça ficou danificada, empenada ou com uma qualidade da solda não muito boa, até vidas, né, acidentes que podem levar aí, né, dependendo se é uma empresa, fechamento dessa empresa, problemas jurídicos, né, porque a soldagem é um processo de fabricação que tem responsabilidade, né, quando é aplicada em estruturas, né, componentes de máquinas, que, no caso, né, tem uma responsabilidade técnica importante, né, quanto à segurança e à eficiência do equipamento. Então, a gente precisa conhecer, né, as implicações das características da soldagem no material, para a gente evitar esses problemas aí. Então, já dei uma introdução a respeito da soldagem, vou falar um pouquinho sobre os métodos de união de metais ou de materiais que a gente tem, né? Basicamente, a gente divide eles, né, os métodos de união de metais em duas categorias. Essas categorias, né, são baseadas aí, né, no tipo de força, né, que leva à união, né? Nós temos as uniões por forças macroscópicas entre as partes e outros que são unidos por forças microscópicas ou interatômicas, né? Parece complicado, mas basicamente aqui, quando a gente está falando de união por forças macroscópicas, né, a gente tem a parafusagem, a rebitagem, né, ou união por pinos, né? Então você usa uma força externa, macroscópica, tá? O material ele está preso ali, está unido, mas por uma ação, né, macroscópica. Não tem um nível de união que a gente chama a nível de átomo por átomo, né? E aqui nós temos que a resistência dessa união, né, que é dessa junção, é dada aí pelo, por exemplo, na parafusagem, né, o material como o parafuso, ele tem uma resistência ao cisalhamento, né, que é o corte. Então, depende da resistência ao cisalhamento do parafuso, do rebite, e também do atrito que vai gerar entre a superfície do parafuso e a peça. Tá? Então, nós temos esses processos por união por forças macroscópicas. Tá? E o outro caso, né, entra aí a soldagem, a colagem e a abrasagem. Tá? Então, forças microscópicas interatômicas está relacionada à união do material, né, por uma aproximação que acontece entre os átomos e as moléculas, né? Então, existe uma distância, né, que a gente vai empregar suficientemente pequena, né, para que aconteça uma ligação química. Tá? Essa ligação química pode ser metálica, covalente, iônica, ou uma ligação que a gente diz secundária, né, que é a de van der Waals. A ligação de van der Waals é
geralmente é o princípio aplicado aí nos processos de união por colagem. Então, se você compra o Super Bonder, né? Então, o Super Bonder, ele gera uma força microscópica interatômica, né? Decorrente aí do que a gente chama de ligações de Van der Waals, lá da química, lá do início do conteúdo, né? Já a brasagem e a soldagem, né? Está relacionado já a ligações, né, metálicas, quando nós estamos tratando, obviamente, de metais, né? São ligações metálicas. São ligações mais fortes, tá? A soldagem, a brasagem são ligações extremamente fortes. A colagem, né, por ter uma ligação que a gente chama de ligações físicas, é um tipo de união mais fraco, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Ó. Aqui a união por soldagem, nessa figura. Aqui, né, por forças macroscópicas, nós temos a rebitagem e a parafusagem. A colagem é um processo bem comum aí no dia a dia da gente, né? Bom, existem esses grupos, né, que dá todo um curso para falar sobre cada um deles, né? Parafusagem, rebitagem, brasagem, soldagem, colagem. A gente vai falar de soldagem, tá? Mas a brasagem é um tipo de solda, tá? A gente diz que brasagem é uma solda fraca. O que é isso, né? Geralmente você tem um material que você quer unir, nós temos essa peça e nós queremos unir com essa outra peça, né? Só que o ponto de fusão, para você fazer com que una essas duas peças, né? Porque a soldagem você tem que derreter essa região aqui para que ela consiga depois se solidificar e unir, né? A brasagem, você em vez de usar um material de mesma composição dessa estrutura aqui, você pega um material de menor ponto de fusão, ou seja, ele derrete mais facilmente, tipo uma varetinha, né? Você vem esquentando e ela preenche isso aqui, né? E consegue fazer a soldagem, né? Por brasagem. A gente chama também de solda fraca. Tá? É um caso específico, rudimentar, ainda usado. E só que o nosso foco é basicamente o que a gente considera de soldagem, né? Vou definir agora, né? Para ajustar o discurso da aula de hoje a respeito do que é considerado a soldagem, né? A gente sabe que é um método de união, né, que se vale aí de interações atômicas. Então, eu trouxe aqui duas definições bem decorrentes, tá? Bom, a primeira diz o seguinte: soldagem, né, ela é definida como o processo de união entre duas partes metálicas usando uma fonte de calor, né, com ou sem adição de pressão. A solda é o resultado do processo, tá? Então, a gente pode fazer essa união de duas partes metálicas usando calor, né, com ou sem aplicação de pressão. E o resultado, né, da soldagem a gente chama de solda, tá? Bom, aqui tem outra. Operação que visa obter a união de duas ou mais peças, assegurando na junta a continuidade das propriedades físicas e químicas. Aqui, quando nós falamos de continuidade das propriedades físicas e químicas, quer dizer que, né, nós temos dois materiais aqui. E aqui é o meio. A gente une essa estrutura por solda, né? A solda é essa região aqui, a solda. Quer dizer que a operação de soldagem vai resultar numa continuidade das propriedades, tanto desse material, passando pela solda até outro material. Não há uma mudança, né, como que eu posso dizer, nas propriedades. Eu vou só fechar a porta aqui, porque o vizinho começou a fazer, acho que uma festa aqui, tá atrapalhando. Tô ouvindo mesmo um batidão, professor. Às vezes a pessoa ela esquece, né, que o vizinho ou a vizinhança não gosta, na verdade, ou não quer ouvir a música dele, né? Mas ele obriga a gente a ouvir. Enfim, vamos lá.
Eu espero que tenha melhorado o ruído, não consigo diminuir mais que isso. Então, nós temos que garantir na soldagem, né, uma continuidade das propriedades físicas e químicas, né? Então, na região. E essa união, ela utiliza uma fonte de calor, né? Pode ser usada apenas a fonte de calor ou uma fonte de calor com aplicação de pressão. E essa região a gente chama de solda, tá? Então, é isso. Vou falar um pouquinho agora a respeito dos aspectos históricos. Então, é bem óbvio a definição de soldagem, mas gera algumas confusões, né, com relação a que tipo de processo pode ser considerado soldagem ou não. Né? Então, tem que haver, né, entre as partes, né, uma natureza similar das propriedades que existia antes, né, da união. Então, tem que haver essa ligação química aqui. Se a gente for considerar a abrasagem e a colagem entra nesse processo aqui, porque há, sim, né, uma união. Mas a colagem, né, ela está baseada aí num tipo de ligação que eu falei, são ligações físicas, na hora de formar a junta. E o material, né, então se eu for colar, por exemplo, uma superfície na outra, aqui nós temos um objeto e aqui nós temos o outro. Aqui no meio, a gente vai colocar a cola, né? Se a gente for tentar verificar, nessa região da junta, né, não há uma continuidade das propriedades, nem físicas e nem químicas, né? Por exemplo, o superbonder é um material, um composto químico, né, polimérico. Se você usar ele para colar cerâmica, ele cola alguns metais, alguns outros plásticos, e a gente consegue uma união, porém não tem continuidade. Então, não é considerado soldagem. Tá? Então, às vezes, vou soldar com super bonder, não. Né? Então, o nome já refere-se a um processo próprio. Bom, aqui tem outra definição, mas eu vou fugir um pouco dessas definições. A gente já viu bastante definição. Falar um pouquinho da história, né? Comentar um pouquinho a respeito disso. A gente associa a soldagem, né, como um processo de união de metais bem moderno, né? Então, a gente já imagina lá o soldador usando aquela máscara, o eletrodo, né, aquela luz forte, né? Na forma atual, esse processo ele é recente mesmo, ele tem menos aí de 150 anos, tá? Então, chega-se a alguns autores falar 100 anos aí da sua existência, né? Mas existe, né, processos de soldagem, como, por exemplo, por forjamento, que tem sido utilizado aí por épocas remotas. Então, a gente usa o forjamento, né, muito antes desse processo hoje conhecido por soldagem arco-elétrico, muito antes. Trouxe um exemplozinho aqui, que é encontrado lá no Museu do Louvre. Eu não encontrei a imagem para trazer para vocês, mas lá no Museu do Louvre, na França, tem um pingente de ouro, né, que foi feito por soldagem, que tem essa data aqui, que gira em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Então, existem, né, já traços históricos que remontam isso aí. Bom, com relação ao ferro, né? O ferro ele teve aí sua fabricação, né? Começou-se a usar os artefatos produzidos por ferro em torno de 1.500 anos antes de Cristo, né? O ferro ele veio para substituir o cobre e o bronze, né? Na produção de artefatos, porque tem na verdade uma resistência mecânica um pouquinho melhor, né? É um metal um pouco mais resistente. Só que o ferro em si, né, tem a sua resistência mecânica controlada conforme o teor de carbono também que é incrementado, né? Quanto mais carbono tiver no ferro, mais resistente ele é, né? Por volta de 1.500 até um certo período, né, o ferro era produzido por o que a gente chama de redução direta, né? E depois ele era moldado, conforme a gente observa nessa imagem aqui, por martelamento. Então, é o forjamento que a gente
está acostumado, né? Então, aquecia-se a peça, né? Até atingir essa cor aqui, né? Que é rubro, né? A cor que a gente chama aquecimento ao rubro. Colocava areia, né? Entre as peças e martelava até a formação da solda. Então, era uma chapa fina em cima da outra, com areia no meio, e martelava para a formação da solda. Só que as armas, né, os objetos cortantes, eles requerem, né, uma dureza no corte, né, da ferramenta. Então, para você produzir uma faca, se você pegar um material muito mole, na hora de você cortar o outro, né, você teria dificuldade em cortar. Na verdade, é danificar o corte, né? O ferro, obtido aí por redução direta, ele tem um percentual de carbono, só para fins de conhecimento, em torno de 0,1%. Bem pouco, tá? Então, a gente não consegue aplicar o que a gente chama de têmpera, né? Têmpera. A têmpera é você aquecer o material até uma temperatura que a gente chama de austenitização e resfriar muito rapidamente, ou seja, jogar água, mergulhar na água, na salmoura. E isso faz com que o carbono ele fique preso na estrutura e crie uma estrutura mais dura, né? É muito comum, às vezes, você observar alguém soldando e joga água, né, para resfriar rapidamente. Isso é muito prejudicial para a solda, porque você vai causar uma têmpera local e vai endurecer aquilo ali. Aquilo fica resistente, porém ele fica frágil para pancadas, choques, quebra muito facilmente. Mas quando você quer produzir uma faca, um objeto cortante, né, o teor de carbono ele ajuda na hora de temperar, porque você quer a lâmina muito mais resistente e dura, né? E no caso nesse período, né, da história em que o ferro, ele, né, o nosso ferro, ele tinha em torno de 0,1%, não era possível de fazer esse processo de têmpera para criar um fio de corte, né? Então, se a gente quisesse produzir uma faca usando um aço com teor de carbono maior, ele era muito caro, não que não existia, né, nessa época. Você teria acesso a isso, mas através de tiras finas, tá? Onde essas tiras finas passavam por um processo que a gente chama de cementação. O que é a cementação? É um processo onde você vai impregnar carbono na superfície da tira. Como a tira é muito fina, você consegue penetrar carbono até toda a espessura dela. Um método de cementação bem rudimentar é você pegar, né, uma tira metálica de ferro, colocar ela, né, dentro de um forno cheio de carvão, né, e deixar ela queimando ali junto com o carvão. O carvão ele vai difundir para a superfície. Então, isso era um dos meios de você fazer com que esse percentual de carbono aumentasse até o ponto de você conseguir temperar o material. Então, né, a soldagem ela veio para auxiliar dessa forma. Então, você só conseguia fazer essa cementação em tiras finas. E para a produção de facas, né, espadas, pegava essas tiras finas, né, e fazia, né, usando o processo de martelamento, né, a união com outra parte do material mais mole, né, com teor de carbono menor. Então, martelava essa região, né, até fazer com que criasse a solda, né, e depois a gente conseguia, né, fazer com que haveria, né, essa região com uma resistência maior e aqui uma variação dessa resistência. Então, era assim que se produzia espadas, né, de elevada resistência mecânica na época antiga, né, principalmente no Oriente Médio. Tá? Então, a soldagem ela vem datada desse período. Tá? Bom, agora para a gente começar a falar mesmo da soldagem, que é o que nós usamos atualmente de forma industrial, né? A história começa a ganhar uma certa relevância a partir aí dos séculos 17 e 18, tá? Por volta dos séculos 17 e 18. Então, como que
a soldagem tornou-se um processo, né, importante tecnologicamente, né? Como que começou a criar interesse por esse processo? Devido, né, primeiro, né, como eu já falei para vocês, o custo e a escassez do aço com alto teor de carbono. Então, você precisaria criar tiras para poder fazer peças mais resistentes e por isso a soldagem era importante. Então, o aço com percentual de carbono alto era caro. Então, esse foi um dos fatores. E quando você desejasse, né, produzir peças de ferro, né, extremamente grandes, né, a gente teria que unir essas peças. Então, era muito difícil você produzir um bloco de ferro grande pelo aquele processo que eles aplicavam, tá? E isso foi, né, um ponto que começou a dar um maior interesse na soldagem, tá? E aí começou por volta do século XVII, né? Século XVII não, perdão. Século XVII e o século XVIII nós já tínhamos um processo já bem consolidado, mas por volta do século XIV e do século XV, nesse período aqui, perdão, é importante falar em dados históricos, a soldagem ela ganhou, né, uma importância, né, antes desse período. A partir do século XIV e do século XV, ela ficou um pouco esquecida, né, e depois ela voltou aqui, ó, no século XVIII, mas no século XIV ao século XV ela perdeu importância, na verdade. Porque nesse período surgiu os alto-fornos, tá? Os alto-fornos. A fundição, né, ela dava condições de você produzir peças grandes e inteiras. Então a soldagem ela perdeu um pouco a sua importância nesse período, tá? Aquela soldagem que a gente usava por martelamento, forjamento, ela foi substituída, né, por rebitagem, parafusagem, porque a gente já conseguia uma peça inteira, grande o suficiente, e a soldagem por martelamento é muito trabalhosa, né, e difícil. E ficou como um processo secundário até por volta aí do século, por volta do século XVIII, XIX, bem aqui nesse início desse mapa, porque aqui nós não temos uma escala aqui, mas em torno do século XVIII, XIX, a soldagem era um processo secundário. Aí começou a mudar, né, a partir do momento que entra aqui o processo de soldagem por arco elétrico, né, que foi uma descoberta feita, né, nesse período. Basicamente, usava-se o quê? Né? Um carvão, né, um eletrodo de carvão, e aqui passava uma corrente elétrica, né, e gera o que a gente chama de arco elétrico. O que é o arco elétrico? Vamos ver se eu trouxe aqui uma imagem do arco elétrico. Só a aula aqui para a gente deveria ter deixado. Mas o arco elétrico é essa quantidade de energia aqui, né? É a corrente elétrica que se propaga, né, no ambiente, né, através da criação de um plasma, né, de energia aqui. Então, se você vê, por exemplo, uma descarga elétrica, um raio caindo, ali é um arco elétrico. E nesse período aqui, né, por volta de 1800 e pouco, né, foi utilizado esse protótipozinho aqui, que é um primeiro sistema de soldagem, né? Usavam carvão e a peça. Só que o que acontece? O arco elétrico, ele é meio louco, né? Então, aqui ainda tinha muita dificuldade para a gente conseguir fazer com que a corrente elétrica se comportasse, né, bem certinha, sem nenhum problema, né? Então, esse processo aqui ainda era muito complicado de se usar, né? Aí, mais para frente, né, surgiu a possibilidade, né, da gente fazer com que revestisse um eletrodo, que é esse componente aqui, que era de carvão, ele passou a ser de metal, né, e usou um revestimento. Por exemplo, o cal, né? O cal foi usado como revestimento
e o cal ele conseguia dar uma estabilidade melhor, né, nesse arco aí. E claro, além de proteger contra a oxidação do ar atmosférico, tá? Então, temos esse avanço. Primeiro, soldava meio louco aqui, usou-se, né, o cal como a matéria para a estabilização do ar. Só que o que a gente observa, ó, que há um vazio aqui de 1800 e pouco até esse período da história, né? Por quê, né? Por que que houve esse gap aqui, né? Porque em volta, nesse período aqui onde a gente tem um crescimento, na verdade, foi quando começou realmente a surgir a necessidade de recuperar componentes, né? A fundição, ela fazia as peças, rebitava tudo, só que com a vinda da guerra, né, houve, né, a Primeira Guerra Mundial, houve uma necessidade de reparos, né, de emergência, né? E a soldagem ela passou a ser mais utilizada durante esse período. Então, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra, foi onde surgiram os maiores, né, os maiores avanços e outros processos de soldagem. Aqui nós tínhamos o arco elétrico, o arco usando um eletrodo metálico, houve a estabilidade do arco. Aqui, né, onde se consolidou o processo por eletrodo revestido, né, esse revestimento, além de dar características que a gente vai ver para solda, ele melhora a estabilidade. Aí surgiu o arco submerso, TIG, MIG, MAG, até, né, os avanços aqui, que é o processo a laser. Tá? Então, a guerra ela sempre vem aí impulsionando, né, as tecnologias. Então, o resultado final aí é uma grande quantidade de processos. Atualmente, né, estima-se que nós temos aí em torno de 50 tipos de processos de soldagem diferentes, tá? Variações que têm alguma aplicação aí na indústria. Então, é importante conhecer um pouquinho melhor a respeito desses processos, tá? Com o avanço, né, da sociedade, as exigências, né, da tecnologia, né, os materiais foram surgindo, né, então surgiram novos materiais e cada material ele tem o que a gente chama de soldabilidade diferente, né? Então a soldabilidade do metal varia de um para o outro, então isso acabou, né, impulsionando também tipos de soldagens mais específicos, tá? Então, esse é um pequeno apanhado histórico. Até o século XV, a soldagem era um processo secundário, né, e perdeu bastante força devido à utilização de altos fornos. A gente conseguiu peças maiores por fundição, então perdeu sua relevância. Aí, em torno de 1850 e pouco, né, teve aí o surgimento do arco elétrico, porém ele era um arco estável, mas com o período de guerra, né, houve uma eclosão dos processos devido à emergência para reparos. E hoje, né, nós estamos focados aí na melhoria da soldabilidade e aperfeiçoamento, né, automatização das técnicas. O dado mais preciso, né, isso aqui foi em 1885, essa tecnologia. Então, aqui nós temos o eletrodo, aqui ó, é onde o soldador segura, né? Ele vai deslizando sobre a superfície. Bem ruinzinho esse tipo de técnica, né? Mas foi a primeira patente, né, de soldagem com eletrodo. Bom, como que a gente consegue formar, né, uma junta soldada, né? Basicamente, vou trazer aqui essa imagem. Para que a gente tenha a matéria, né, não desfaça na nossa mão, né, os átomos não se dispersem no espaço e vão embora, né, a gente sabe que o material metálico, vamos focar nos metais, né, eles têm os átomos que estão um conectados ao outro,
né, disposto aqui, que a gente chama de um arranjo espacial, que nós damos o nome de estrutura cristalina. Então, isso aqui a gente vê na disciplina de ciências dos materiais, né? Então, eles têm uma distância aqui bem específica, né, um do outro, posicionados aí. Essa distância aqui a gente chama de R0, tá? É a distância mínima em que um átomo tem que estar do outro para que ele não vá embora e nem que ele cole, né? Porque assim, nós temos o átomo e o átomo ele é rodeado de elétrons, né? Então, se eu tentar aproximar demais um átomo do outro, a eletrosfera tem cargas, né, negativas, vai criar uma força repulsiva. Então, existe uma distância entre um núcleo atômico e outro, que a gente chama de R0, que é capaz de dar coesão e união à estrutura e formar, né, as substâncias sólidas que a gente conhece. Isso a gente chama de distância R0, que vai, né, ser a distância que vai gerar a energia mínima. Tá? É a energia mínima da união. Okay? Então, nós temos esse gráfico aqui, ele demonstra isso que eu acabei de falar para vocês. Né? Então, o que nós temos? Um poço de energia aqui. Tá? Isso aqui é a distância entre um átomo e outro. Então, aqui a distância vai aumentando, aqui a distância vai diminuindo entre o átomo e outro. Então, imagina que nós temos dois átomos no espaço, né? Então, esse átomo vem em direção a esse e esse vem em direção a esse. Eu vou aproximando, o que a gente observa, né? Nós temos a tendência é que essa energia ela vai diminuindo, diminuindo, até chegar a um ponto que é a distância mínima, R0. Tá? Não tem nenhuma interferência aqui, ó, a energia de um átomo no outro, chega um ponto que há um equilíbrio energético mínimo. Só que se eu continuar aproximando, né, o que vai acontecer? Vai gerar um aumento abrupto dessa energia, né? Aqui são energias de atração e aqui energias de repulsão, até um ponto que o átomo vai se repelir um contra o outro. E o que nós estamos tentando chegar é nessa condição de energia mínima, tá? Para que o átomo se ligue, né, um com o outro. Quando a gente vai analisar os materiais, dentro do material, essa condição de energia mínima acontece, né? Imagina que nós estamos olhando dentro do material, né? O átomo está um em contato com o outro, mantém essa energia de contato mínima entre si. Só que os materiais, eles chegam a um ponto que vai ter a superfície, né? Nós estamos olhando aqui dentro, onde cada átomo está conectado um com o outro. Só que chega aqui no ponto, vai ter átomos na superfície. O que vai acontecer, né? Os átomos que estão na superfície, eles não têm a mesma quantidade de vizinhos que o átomo do núcleo. Então, vai haver quebra dessas ligações, vai ter ligações incompletas. O que vai acontecer? A energia nessas regiões da superfície, ela não é mínima, ela é máxima. Tá? É onde nós temos o maior nível de energia. Tá? E o que esses materiais, né, essas superfícies tendem a fazer? A se unir. Né? Por exemplo, tende a se unir com o oxigênio, né, para se equilibrar. E o que acaba acontecendo? Né? Gerando oxidação nas peças, na superfície das nossas peças. Bom, o que nós fazemos, né, para reduzir isso, basicamente? Né? A gente tenta, no caso aqui falando de oxidação, né? O que nós tentamos atenuar para reduzir a ferrugem, a oxidação dos materiais? É colocar uma camada de revestimento aqui, né, que não vai ter nenhuma interação, que protege, né, impede que o oxigênio entre em contato. Mas o que isso tem a ver com soldagem, né? É partindo desse princípio, né, de que esses átomos da superfície têm um nível de energia superior e eles, ao se unirem com outros átomos, eles reduzem essa energia e dá a coesão, a gente vai usar esse conceito para fazer o que a gente chama de soldagem. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui várias
peças metálicas, né, elas estão em contato um com o outro, mas por que que não estão unidas? Né? Por que que não se unem e solda? A gente pode fazer isso com 2 blocos de gelo, por exemplo, né? A gente observa. O que acontece nos metais é que a gente precisaria, né, dar uma forcinha para que esse contato chegue a um nível microscópico, tá? Não basta só encostar aqui. Por quê? Né? Porque nessa superfície de contato, os átomos, né, eles estão protegidos, seja por sujeira, oxidação, imperfeições superficiais. Então, nós não conseguimos atingir essa distância mínima para que haja a união, né, a ligação permanente entre essas peças. A solda, ela faz isso, né? Ela dá um empurrãozinho, né? Nós temos 2 metais e a gente consegue uni-los. Por quê, né? Os metais reais, quando você só encosta, não dá. Porque nós temos aqui, ó, por exemplo, a rugosidade da superfície, né? Então, a gente consegue conectar um metal com o outro, encostando, sem pressão, nesses picos aqui. Mas isso não é o suficiente para a gente manter a peça toda unida, tá? Então, por mais polida que seja a superfície, a gente vai ver isso aqui, ó. Rugosidades, tá? A um nível muito pequeno. Então, a gente tem picos e vales dentro do material. Então, a rugosidade impede a ligação, tá? Aqui, por exemplo, ó, só para a gente perceber, ó, nós temos alguns tipos de acabamento. Aqui nós temos os acabamentos e aqui a rugosidade gerada. Um super acabamento, né? Que a gente pode até considerar aí superior à retificação, né? Ele tem uma rugosidade em torno aí de 0,05 a 0,02 micrômetros. Aí nós vamos lá para o torneamento, que a gente olha as peças torneadas e vê como, nossa, é muito, muito boa, né? Ó, com o diamante, que é melhor ainda. Então, por mais polida e retificada, vai haver rugosidade na superfície, tá? E outra coisa que impede é, como eu disse, as camadas de impurezas diversas. Gordura, né, partículas de poeira. Pode haver entre a gordura uma camada de umidade, uma presença de ar, ferrugem, óxido. Ó. Então, tudo isso impede que nós consigamos fazer com que haja essa aproximação. Porque se nós quisermos soldar um material, nós temos que aproximar as peças ao nível em que os átomos da superfície, né, se conectam a uma distância que a gente chama R0. Então, o que nós fazemos, né? Então, a gente se vale de 2 principais métodos para esse fim. Né? Nós temos o método que usa a pressão. Então, a gente dá esse empurrãozinho. Tá? Então, a gente aplica uma pressão e força o contato. Ou, né, a gente usa outra forma de energia que é o calor. Tá? Então, tem a soldagem por pressão e a soldagem por fusão. Basicamente, a soldagem por pressão é bem intuitiva, né? A gente está olhando aqui. Então, a gente pega, né, aplica uma pressão elevada na forma que haja, né, a deformação plástica entre as superfícies, né, para que nós consigamos atingir aquela ordem de distância de aproximação R0. Tá? Então, esta é uma forma. É muito comum a gente encontrar. Tá? Seja por pressão causada pela fricção também. Então, você aplica, além de aplicar a pressão entre uma superfície e outra, você vai gerar a fricção, o atrito aqui. Ó. Esse atrito vai gerar, né, um calor aqui, né, e a pressão vai aproximar e a gente vai conseguir soldar. O outro é o processo de soldagem por fusão, que é o nosso foco. Né? Então, a gente aplica calor de forma localizada aqui, né, nessas regiões, e a gente pode provocar, né, a adição de um material, a gente derrete esse material, ou não, a gente só faz a adição de calor nesses 2 metais, de tal forma que
que forme a união. Aqui nós temos uma imagem real, né, de uma junta soldada. A peça ela tinha um chanfro nesse formato, né, e aqui foi adicionado um metal de adição, né. É uma fusão localizada, né, e isso faz com que a gente consiga aproximar ao nível, né, a gente dá energia à matéria, então os átomos eles conseguem se conectar mais facilmente com o calor ou com a pressão. Tranquilo. Então, sabendo todo esse arcabouço de informações a respeito da soldagem, vamos entender um pouquinho da terminologia. Tá? A terminologia são os termos que nós utilizamos para falar de soldagem. Existem vários termos e é importante alinhar a conversa. Primeiro, né, o que é a nossa peça? Né? Como que a gente chama a peça, o material da peça? A gente chama de metal base. Então, se a gente tem uma peça, o seu material a gente chama de metal base. Tá? Então, esse aqui é o nosso metal base, a nossa peça. Tá? E nós vamos dar nome, né, a essa região aqui onde nós temos o metal fundido, né, a gente vai chamar aí de poça de fusão. Tá? A poça de fusão, ela é formada pelo metal base, que é o metal da peça, e por um metal que a gente pode adicionar, que a gente chama de metal de adição. Tá? Então, forma-se essa poça de fusão. Quando se solidifica a poça de fusão, vai gerar a solda. Tá? Então, a solda é o produto desse processo. Bom, tudo isso aqui, solda e metal base, tá? Os dois juntos, a solda mais o metal base, a gente vai chamar de junta soldada. Esse é o termo usado. Então, aqui nós temos uma junta soldada, tá? E nós podemos ter alguns tipos aqui. Opa, deixa eu só mostrar a imagem, né, acontecendo da soldagem. Então, aqui nós temos a poça de fusão, que é essa região. Aqui nós temos uma câmera especial, porque a olho nu nós não conseguimos ver isso aqui. Ó, aqui é o metal de adição. Tá? Nessa ponta aqui nós temos uma gota de metal de adição derretido, graças à corrente elétrica, né, que vai gerar o arco aqui na ponta, que vai aquecer essa extremidade de tal forma que vai fundir o material. E essa gota ela vai se desprender e vai ser depositada aqui, ó, nessa região, que é o nosso metal base, né? O metal base com a gota do metal de adição fundido gera a nossa poça de fusão. E isso aqui tudo, né, no final vai gerar a nossa junta soldada. Dentro da área de terminologia de soldagem, nós temos vários tipos de junta. Né? Trouxe aqui alguns exemplos. Ó, nós temos aqui a junta de topo, né? Então, as peças estão posicionadas assim, uma na frente da outra. A junta do tipo ângulo, né? Aqui nós temos do tipo canto. A junta aresta, né? Onde é soldado aqui nessa região aqui extrema. E as juntas sobrepostas. São nomes característicos usados aí. Junta de topo, né? Ou soldagem de topo, soldagem de ângulo, de canto. Está relacionada à posição entre as peças, né? Os pedaços aí do metal base que nós posicionamos. O que vem aí de complementar, né? Então, a posição das peças vai nos dar os tipos de junta. Né? Só que algumas vezes, aqui nós estamos vendo uma característica, algumas vezes as peças, né, que nós estamos querendo soldar são difíceis, seja do ponto de vista de movê-las, né, ou a espessura, né, dessas peças são muito grandes, né, e a gente precisa, né, fazer uma conformação especial nessa junta, alguma preparação nessas juntas para que receba melhor, né, e economize, obviamente, material na hora da soldagem. Então, a gente chama essa preparação de fabricação de chanfros, tá?
Os chanfros são esse tipo de formato, obviamente tem de várias formas, mas é um desbaste, né, um acabamento na extremidade para que a gente consiga preparar essa junta para receber melhor o metal de adição. Tá? Então, aqui nós temos alguns tipos de chanfro. Aqui nós temos o chanfro em I, né, esse caso aqui, basicamente, quando nós estamos tendo uma peça de espessura fina, né? Então a gente consegue fazer com que a solda ela penetre bem no material e também a quantidade de material usada é pequena, né? Aí nós temos a situação onde nós temos peças de geometria maiores, né? Ou seja, espessuras maiores. Imagina que você queira fazer com que a solda penetre ao longo de toda a peça. Então, a solda ela vai ser geralmente depositada aqui, ó, para peças de grandes espessuras. Então, faz um chanfro, tipo V, por exemplo, e a gente consegue depositar melhor a solda, né, e penetrar um pouco melhor na estrutura, né? Aí tem as outras, né? Meio V, que são variações. E aqui, por exemplo, é um caso específico, né? Quando a gente tem peças também muito espessas ou quando nós temos a necessidade, né, de fazer a junção de ambos os lados. Uma coisa interessante, né, de se observar. O chanfro, ele vai gerar, né, um desbaste na peça. Então, isso vai aumentar, em algumas situações, a quantidade de metal base adicionado. Isso pode encarecer o custo, né? Então, assim, o preparo da junta soldada é todo um aspecto que tem que ser considerado. Mas os tipos de chanfro, por exemplo, está relacionado a isso. Quando você quer melhorar a penetração da solda, quando, né, a geometria não permite você trabalhar da forma como está, então você faz esse acabamento, né? Ou, em algumas situações, você quer evitar distorções também, tá? Você tende aí a diminuir a distorção, o quê? Distorção térmica, tá? Porque o calor ele acaba sendo melhor distribuído na junta, então você consegue unir melhor. Então, são vários fatores. E aí nós temos os nomes. Os nomes dos tipos de chanfros são bem intuitivos. Ó. O em V, né? Meio V, o em U, que nós temos o chanfro tipo K, o X, aí nós temos aqui o em J, né? Tem o formato de J, duplo J e o duplo U. São terminologias que depois, quando se for fazer, por exemplo, um curso mais específico na área de soldagem, você precisa, né, na hora do projeto da junta soldada, você tem que fazer as especificações, né? Que geralmente tem uma setinha, né, que indica. Nós temos a peça aqui, você vai colocar as simbologias indicando que tipo de preparo, se há ou não esse tipo de chanfro, tipo de junta, né? E assim por diante. Bom, eu não vou me aprofundar muito nesses detalhes, mas nós temos várias regiões dentro da solda, tá? Eu não vou focar nisso aqui, mas a gente dá nomes a várias características, porque na hora de fazer um projeto de uma junta soldada, a gente tem que dizer qual que é o valor dessa penetração, né, da junta, ou seja, quanta solda penetra dentro do metal base. Então, nós temos uma dimensão. Vai haver o que a gente chama de reforço, ou seja, às vezes você faz a soldagem e remove essa camada superior, né? Às vezes não vai ter reforço. Ou às vezes você faz um reforço, que é essa sobreposição de metal aqui. Ó. Aí nós temos essa região que chama de raiz. A raiz ela vem do início do chanfro, né? Do fim do chanfro até o final aqui, né? Quanto você quer que a solda penetre, né? Do ponto onde acaba o chanfro no metal base. A face da solda, a largura, entre outros. Tá? Aí, para uma junta do tipo dessa aqui, né, em canto, nós temos outras nomenclaturas. Mas esse não é o foco. O importante é saber que existe, né, e tem uma normatização para simbologia
Aí, existe uma norma que a gente chama AWS, American Welding Society, né? Associação Americana de Soldagem. Ela vai ter toda uma padronização para esse tipo de representação. Uma das coisas mais importantes e básicas do ponto de vista de engenharia é as regiões metalúrgicas da solda, né? Ou também umas regiões básicas. A solda, como a gente sabe, ela é composta do metal base, né, que é a peça, e do cordão de solda, que é essa região aqui. Aí, do ponto de vista metalúrgico, a gente vai ter a região que a gente chama de zona fundida, que é essa região onde nós temos o cordão de solda, né, que é uma mistura entre o metal base e o metal de adição, é uma zona fundida. E nós temos uma região aqui que a gente chama de ZTA, Zona Termicamente Afetada, a ZTA. A zona termicamente afetada, ela não fundiu, tá? Ela não derreteu na hora da soldagem, mas o calor gerado aqui afetou essa parte da peça termicamente. Então, é uma região onde tem características metalúrgicas, propriedades físicas, químicas, às vezes, diferentes do metal base. Então, quanto maior for essa região, né, mais prejudicial é. Então, a gente tende a tentar amenizar essa zona termicamente afetada, né, usando várias outras formas. Então, nós temos a zona fundida, a zona termicamente afetada, e o metal base é onde, né, o metal não sofreu nenhuma influência da soldagem. E aqui embaixo, né, só para fins de representação, nós temos um dispositivo que a gente chama de cobre-junta, né, ou mata-junta. Isso aqui não é usado sempre, né, mas geralmente se usa esse tipo de dispositivo, né, para conter o metal fundido durante a soldagem. Às vezes nós temos uma junta soldada, né, que o metal tende, né, o metal de adição ele pode escorrer, né, dependendo do tamanho da estrutura que a gente está soldando. Então usa-se o cobre-junta, que no final, né, ele é removido ou não, dependendo do tipo de material, com a finalidade aí de reter, né, o metal líquido. Quando ele é do mesmo tipo de metal base, às vezes ele permanece. Às vezes usa-se um material cerâmico aí e ele é removido no final, tá? O que eu vou falar mais? Aqui nós temos uma micrografia real, né? Então a gente consegue observar por microscópio. Então aqui nós temos a nossa zona termicamente afetada, né? A nossa poça de fusão, onde nós temos a solda, e aqui é o plate, né, o nosso metal base. Nós temos essas três regiões aí. Para fechar, né, a aula de hoje, para não me delongar muito, vou falar um pouquinho, já para a gente na semana que vem entrar nos processos de soldagem. Vou falar dos mais principais: eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG e oxacetileno. Tá? Mas os processos de soldagem, eles podem, né, ser classificados conforme o grau, né, de automação empregada, podemos assim dizer, durante o processo. Então, nós temos a soldagem manual, né, onde toda a operação é realizada e controlada manualmente pelo soldador. Então, o soldador é o responsável pelas operações de soldagem. Nós temos a semiautomática, né, que é controlado, né, a soldagem em si ela é controlada automaticamente, né, da alimentação do metal de adição, né. Então, o metal de adição ele é controlado, mas o soldador ele vai controlar a posição da tocha. Então, aqui é uma alimentação do metal de adição é automática, mas o soldador ele controla a tocha, o posicionamento. Aí nós temos a mecanizada. Aqui, né, o metal de adição ele é controlado, né, mecanicamente. Assim também como há um controle do deslocamento da posição do que a gente chama de cabeçote, a gente vai ver algumas imagens.
Mas o soldador, ele tem que estar fazendo uma supervisão, algum acionamento ainda no equipamento. Aí a automática, como o próprio nome diz, né, aí já temos todas as operações controladas automaticamente. Aí vai ter sistemas dedicados, robôs, entre outros. Tá? Eu trouxe 3 exemplos de cada. 3 exemplos não, um exemplo de cada. Aqui nós temos no caso a soldagem por eletrodo revestido, que é o mais comum. Na aula que vem vou trazer imagens reais. Como a gente vê, né, o operador ele está controlando, ele já ajustou a máquina, obviamente, de solda, os parâmetros, e ele tem a responsabilidade de manusear e verificar todos os parâmetros. Aqui são os eletrodos, né? Mecanizada, deixa eu ver onde está aqui, a mecanizada. Esse é um processo que a gente chama de soldagem a arco submerso, não que ele é feito debaixo d'água, né? Vocês vão ver que o submerso é porque ele é submerso em um material granulométrico, que dá proteção ao arco elétrico. E aqui nós temos uma alimentação, nós temos um sistema que alimenta o metal base, é um arame, né? Esse arame ele passa aqui por dentro, onde nós temos uma tocha, né? Uma tocha, na verdade, que é o cabeçote, né? Então o arco ele acontece aqui dentro, ó, submerso nessa camada de material granulométrico. A solda é protegida, e pode ver que é mecanizada, né, todo a movimentação e a alimentação, mas o soldador está ao lado ali para fazer a supervisão e ajuste. Aqui é a alimentação feita do metal de adição. É um arame que tem as propriedades, né, da junta que está sendo soldada. Por fim, né, que é muito comum a gente encontrar na internet, é a soldagem a laser, né, usada aí com braços robóticos. Eu coloquei uma tara aqui porque, por causa dos direitos autorais do vídeo, se eu postar no YouTube, ele vai acusar lá. Bom, aqui nós estamos vendo, ó, todos os graus de liberdade desse dispositivo. Então, a movimentação, a precisão. Então, é um processo extremamente... É um laser híbrido, tá? Um processo laser híbrido. Então, nós temos esse nível, vai desde uma operação manual, né, até uma totalmente automatizada, né? Aqui nós temos a solda feita, né, a qualidade, né, bem perfeita. Bom, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Tem alguma dúvida? Não, professora, eu não tenho dúvida, só tenho um comentário. Pode falar. O senhor estava falando dessa solda aí, que ela não era submersa. Eu fiquei pensando, mas para construir ponte eles não usam soldagem, será? E usam. Aí existe uma soldagem específica. Eu vou pesquisar o nome certinho, mas o que eles utilizam? Eles utilizam uma fonte externa de oxigênio, né, para poder soldar estruturas debaixo d'água. Mas o nome não é este, não é soldagem por arco submerso. Existem a soldagem que a gente chama por explosão também. Geralmente algumas estruturas são feitas por explosão. Mas eles têm uma tocha específica que, ao mesmo tempo que você injeta, né, o gás de proteção, e esse gás ele tem, né, uma mistura que faz com que a gente tenha condições de soldar por baixo d'água. Mas eu não lembro o nome aqui detalhado, porque é muito específico. Mas eu trago isso para a gente ver semana que vem. Se tiver um vídeo também é bem legal, pelo menos eu gosto de ver. Trazer os vídeos. Na aula que vem vai ser bastante imagens e vídeos. Aí eu deixo essas questões como revisão, mas não precisa me entregar, tá? Pode tirar um print e depois procurar no vídeo. São questões de revisão. Então, se ao longo do vídeo, né, você conseguir responder todas essas perguntas, você já adquire o conhecimento básico que eu esperava para a aula, né? O que é soldagem, por que é possível se soldar, né, 2 blocos por aproximação e assim vai, tá bom?
Tá bom, professor. Vou fazer sim. Vou só finalizar aqui. E nos vemos na próxima semana, falando um pouquinho mais a respeito da soldagem. Tranquilo, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite.